Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Isso. Oh, Jesus, muito obrigada. Vamos aqui seguindo. Que o Senhor entre com a providência nessa tarde para falar conosco. Vamos convidar aqui as pessoas em nome de Jesus. Isso. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Pastora Ana Lúcia! Ei, pastor, eu estou ouvindo a sua voz. Não estou te vendo, mas estou ouvindo sua voz. Jesus amado, cadê eu? Tá me ouvindo? Sim! Até que enfim! Ô, gente, é muito gostoso essa época que a gente está vivendo, de tantas descobertas na idade que a gente já tá, né? É tão bom, menina. É ótimo. Eu não vou... já vou até começar de uma vez para a gente não tentar de novo e dar algum problema, né? Mas eu estou muito feliz, viu, por você ter aceitado esse convite. Eu estou muito alegre. Cada pessoa que daqui a pouco vai chegando aí para compartilhar. E graças a Deus que... Amém. E graças a Deus que mesmo aqueles que não têm o Instagram, depois é possível estar enviando no YouTube, porque o objetivo dessa palavra é edificar vidas. Amém. Assim como a nossa. Amém. Porque a gente só está de pé por causa disso aqui, né, pastora? Só. Por causa disso aqui. Só por causa de Jesus. Exatamente. Então, o nosso objetivo é esse. É falar da palavra, do amor de Cristo. E, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Viu, mulher guerreira? Eu brinco com ela, eu chamo ela de vaso grande, porque ela é alta. Ela é muito mais alta que eu. E você é um vaso pequeno, mas com um óleo forte, uma essência forte. Pequenininha, mas com unção. É desse jeito, né? Uns crescem muito, outros crescem menos. Mas o que nos fortalece é saber que o Senhor, Ele habita num coração quebrantado e contrito. Pode Amém. ser uma criança, pode ser um adolescente, um senhor de idade. Para Deus não tem idade. Lá do alto, Deus não está preocupado com o tamanho dos arranha-céus. Deus não está preocupado com o tamanho do avião, se é de 2, 3 andares. Deus não está preocupado com o valor na conta bancária. Mas a única coisa que chama a atenção dele é um coração sincero, que de fato quer a presença dele. Porque nós vivemos uma época em que as pessoas estão buscando as mãos. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu quero, Deus eu preciso. Ele tem para dar muito mais do que a gente imagina. Mas, além do que aquilo que o dinheiro pode comprar, ele tem aquilo que o dinheiro não compra, que é paz, que é o amor, o perdão, ânimo. Não tem dinheiro que compre ânimo na farmácia. Isso, coragem, fé. Não tem dinheiro que compre a fé não está à venda, nunca esteve. A fé é inegociável em relação a fins comerciais. E libertação, salvação, a pastora Ana Lúcia, ela trabalha lá na igreja com a área de libertação todas as sextas-feiras. E ela vê muito isso lá, a questão da necessidade das pessoas. Não tem dinheiro, gente. Que pague, que compre. Então, que a gente possa focar naquilo que o dinheiro não compra, que é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Pastora linda, dá uma palavrinha aí de boas-vindas e faz uma oração por nós também nessa tarde. Amém, amém. Boa tarde, a paz do Senhor a todos.
Que a alegria do Senhor, a paz, o regozijo, o refrigério esteja sobre a sua vida nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, que você receba o renovo nessa tarde, a ousadia, a coragem, o espírito de perseverança, de fé, porque a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Aleluia. Vamos orar, falar um pouquinho com o Senhor nessa tarde. Aleluia. Amém? Oh, Deus querido, Amém. Deus amado, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua presença, ó Pai, nessa tarde. Obrigado, meu Deus, porque tu és maravilhoso, porque tu és santo, porque tu és fiel. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença na nossa casa. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de te servir, de te adorar, porque é um privilégio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Embora tanta luta, tantos problemas, o Senhor tem mostrado o teu amor, ó Pai. O Senhor tem manifestado a tua glória nesses dias. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Nos abençoe nessa tarde. Fala conosco, Pai. Aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, né? A gente vai estar mandando aí alguns convites para algumas pessoas estarem participando conosco, mas eu creio que grandes coisas o Senhor fez por nós e ainda maiores fará, porque a obra de Deus, ela é interminável. A não ser quando estivermos com Ele na glória, aí sim, também não precisa de mais nada, gente. Não, já pensou, pastora Ana Luz? Nossa, quando a gente estiver lá com Ele, vai precisar de quê, gente? Vai precisar de caixa 24 horas, né? Nada. Vai ser só alegria, regozijo na presença do nosso Jesus, do nosso amado, do nosso Senhor. Vai ser bom demais estar com Ele. É verdade. Glória a Deus. Pelas pessoas que já entraram, estão aí conosco, a Andréia. Tem também, deixa eu voltar aqui para ver, tem a Lívia. Deixa eu ver, tem outra aqui também, ó, já tá mandando até coraçãozinho, tem a Poliana, tem a Adriane, e daqui a pouco mais pessoas vão chegando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Cada mulher valorosa que já entrou. E nessa tarde nós vamos tratar de um assunto que eu creio que desde que eu nasci, eu tenho visto isso com mais frequência nos dias de hoje, que é a respeito das perdas. E quando se fala de perdas, vem muitas coisas na nossa mente. Tem pessoas que, primeira coisa é perder família, que não tem, acho que coisa pior, não tem. Não tem perder pessoas que moram no nosso coração, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, pessoas que têm com a gente um vínculo de amor, né? Porque tem vários tipos de perda, tem gente que perde a carteira, perde um documento, perde dinheiro, perde um celular, né? Igual eu já perdi dinheiro, já perdi documento, já perdi sombrinha, blusa de frio, tem gente que perde o cabelo, perde os dentes, perde tantas coisas. Perde mesmo. Né? A gente perde tantas coisas. Existem aqueles que a perda vai afunilando, já perde a coragem, perde o ânimo, perde a saúde, perde a fé, perde a alegria, perde o prazer de viver. Tem aqueles que perdem o carro, a casa, seja com chuva, ou seja com uma barragem que sai levando tudo pela frente. E tem aquelas perdas que mexem com a nossa estrutura, que é a perda de um pai, de uma mãe, é algo que abala mesmo o alicerce, um filho, né? Não tem como imaginar, porque ainda não sou mãe, então, por esse fato, ainda que eu fosse, né, Deus saberia o que seria hoje, se eu já tivesse filhos, de ter acontecido. E não tem idade, pastora Ana Lúcia. A gente vê hoje dias que, na minha época de adolescência, eu achava que os cabelos brancos já estavam com o pé na cova. Olha que pensamento, gente, ruim que eu tinha. Aquele ali não vai demorar, e não. E hoje são crianças, adolescentes, são jovens, e tudo isso mexe com a nossa estrutura. Mexe. E todos nós estamos sujeitos, né, pastora Ana Lúcia?
Não tem esse ou aquele. É algo que atinge qualquer classe social. Com Independente certeza. do que a pessoa crê, do que ela tem ou não. Infelizmente, ela passa por muitas perdas, mas existe um Deus que cuida de nós nesses tempos de perda. Né, Como pastora? Fala um tem? pouquinho com a gente aí. Na verdade, a senhora falou aí que há muitas perdas, né? Tipos de perdas. Mas Sim, tem pessoas que elas se perdem toda a estrutura quando ela perde algo material, né? Perdemos muitas coisas. Mas eu acho que nada se compara a uma perda pessoal, uma perda de uma pessoa que você ama muito. Porque é uma dor, só quem vive ela, ou quem já viveu, ou quem está passando com esse tempo agora de pandemia, foram muitas perdas. Né? Pessoas sim, perderam pai, pessoas perderam filhos, mãe, pessoas perderam 4, 5 pessoas da mesma família só com Covid. Né? E só quem perde alguém que ama é que conhece essa dor. E é uma dor que se você precisa, você não consegue administrar bem ela no princípio. Você não consegue, você fica sem saída, sem saber o que fazer. Você fica com o coração despedaçado de dor, porque é uma dor terrível. É uma dor que eu falo assim, eu não desejo para ninguém. É uma dor que ela dilacera seu peito, ela te rasga. Então, como eu perdi mãe, perdi irmã, e tudo foi muito assim, muito próximo da outra. Né? Perdi primo, com a morte da minha irmã, 3 meses depois eu perdi um primo em que eu convivia, via muito com ele, vivia com ele. Depois foi tia, e foi outra tia, e foi uma sequência de perdas na minha família. E enquanto eu estava tentando juntar os cacos, ainda na perda da minha irmã, que foi muito complicado para gente, para minha família, veio a perda da minha mãe, que acabou de me rebentar. Porque não adianta você... porque às vezes a pessoa tende a pensar assim, nossa, mas o crente, mas ela é pastora? Não, nós somos de carne e osso. Né? Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos passar por dores, problemas, nós vamos sim. chorar. Então, às vezes é importante a pessoa entender que eu não sou diferente de ninguém, que você não é diferente de ninguém. Quando acontece isso com você... Você entende que é uma dor terrível e você precisa passar por ela. Você precisa saber um momento administrar ela, porque a perda, o luto, você não tem para onde correr. Você só chora, né? Eu chorava muito, dia e noite, dia e noite. Eu não cessava de chorar. Meu choro às vezes cessava 10 minutos, 15 minutos, mas eu chorava constantemente. Né? E aí você começa a questionar a Deus muitas coisas, porque você questiona. Não adianta falar que, olha, não questiona a Deus. É o momento que você está muito fragilizado. E aí você começa a questionar o porquê. Por que eu estou sofrendo? Por que foi assim? Mas não podia ser agora. Tantas coisas passam pela sua cabeça. Então, se você não tiver uma fé muito firmada mesmo no Senhor, você olhar muito para Deus, é o momento que você realmente desaba e não consegue voltar. Então, assim, eu não sei, porque cada pessoa reage de uma forma a uma perda. Mas quando é de uma pessoa, né, que você ama demais, que você não está esperando, a morte da minha mãe foi muito rápido. A descoberta do tumor e a morte dela foi coisa de 3 meses. Então, o que acontece? E eu, assim, né, muito apegada à minha mãe, à minha família, né, todo mundo ali, ela... Né? Bem, de repente, descobriu e aí veio o AVC e matou. E aí a gente começa a questionar muitas coisas. Mas eu falava com o Senhor, mesmo na minha fraqueza, eu falava com o Senhor, eu falava, tem misericórdia de mim, renova as minhas forças. Pai, olha para mim, Deus, eu não suporto mais essa dor, porque dói muito. Mas nós precisamos... se apegar muito à palavra, muito mesmo a Deus. É o momento de você correr para Jesus mesmo, agarrar nele e falar, Senhor, me ajuda, me consola. Porque o Espírito Santo, ele faz isso. E faz de uma maneira sobrenatural. Ele faz de uma maneira que ele vai tirando, ele vai te consolando, ele vai passando aquele bálsamo na sua dor, e você vai sentindo aquele alívio.
E a partir do momento que você entende que a morte do Senhor, a morte dos santos é preciosa à vista do Senhor, você começa a entender, eu vou encontrar com ela. Eu sei aonde elas estão, eu sei aonde meu ente querido está. Um dia eu vou me encontrar com ele. O Senhor sempre falava isso comigo. Querida, ele falava filha, ele me chamava filha, ele me falava às vezes no meio do meu choro, eu ouvia a voz dele. Filha, você vai se encontrar com ela, mas ela está comigo agora. Elas estão comigo, as duas estão comigo, e você vai se encontrar com ela. Chora, chora, porque você tem que pôr para fora tudo, porque não adianta ficar, não chora, chora. Porque a melhor coisa que tem, pastora, é chorar, botar para fora tudo que está lá dentro. É verdade, é muito bom. Põe para fora, chora, fala. Fala com todo mundo, porque eu falava, todo mundo me conhece, sabe que eu sou faladeira. Mas é importante você falar, expor, chorar, sabe, falar, colocar tudo para fora, porque senão aquilo se torna uma doença dentro de você. Porque acaba que o corpo reage à sua dor, ao seu sofrimento, aos sentimentos ali. É uma mistura de sentimentos, porque você sente dor, você sente revolta, às vezes você se entristece, você sente perdido. Você chega um momento, como eu vivi, que você quer morrer. Porque chegou um momento que eu entrei numa depressão tão grande, tão profunda, que eu nunca tinha sentido uma dor e uma tristeza tão avassaladora, tão assim terrível. Que eu, às vezes, pelas madrugadas, eu falava assim, se eu podia amanhã, eu não acordar. Eu não quero acordar amanhã. Amanhã eu quero estar com o Senhor. Tinha momentos que eu pedia para estar morta. Porque aí eu sei que essa dor vai acabar e eu sei que eu vou me encontrar com a minha mãe. Mas o Senhor falava assim, não, porque eu te quero aqui. Isso vai passar, essa dor vai passar. As perdas, ela nos ensina muitas coisas. O que eu quero enfatizar para quem está assistindo, ou para quem vai assistir depois, que eu creio que muita gente ainda vai ver essa live, é que as perdas, seja ela qual for, ela te traz amadurecimento, ela te traz inteligência espiritual, ela te traz visão, você começa a enxergar muitas coisas, você começa a entender que você está ali para viver aquilo, porque você vai cuidar de outras pessoas que vão passar o mesmo problema. Exatamente. Porque uma pastora amiga minha orou por mim e falou, pastora, você precisa ficar forte. Você precisa suportar e Deus vai te ajudar. Porque Ele vai te entregar muitas pessoas para ser tratada com você. Então você precisa passar por esse processo, porque você não pode lidar com pessoas que vai passar por isso se você não passou. Se você não entende como é essa dor, e muitas pessoas vão se sentar com você, vão precisar da sua oração, vão precisar de se consolar ali por um momento, é através da sua vida. Então se prepara, fica firme. Mas em primeiro momento você não entende isso. Em primeiro momento você diz assim, eu não queria estar vivendo isso, só isso. Por quê? Porque você não quer sofrer. Você não quer perder. O ser humano não gosta de perder, pastora. Nós não nascemos para perder, não queremos só ganhar. Ganhar. Mas, infelizmente, o que acontece? Há perdas, ou felizmente, porque as perdas são necessárias. São por quê? Porque ninguém nasceu para viver a vida toda, viver para semente. Nós vamos morrer um dia, todos nós vamos morrer, encontrar com o Senhor. Agora, o importante é, sobretudo, vamos morrer, vamos viver, mas como está a sua vida com Deus? Como está? Estou bem agora para me encontrar com o Senhor? Eu estou bem, eu estou livre, eu perdoo com facilidade, eu estou bem com Deus, eu estou vivendo a palavra, eu estou em paz para me encontrar com o meu mestre? Porque eu sei que a minha irmã estava, eu sei que a minha mãe estava, porque ela falava que ela queria se encontrar com o Senhor, ela já não queria viver mais. Ela falava, não, eu quero encontrar com o meu Deus. E eu conversava com ela, na dificuldade dela, ela falava. Então, eu sei onde que elas estão.
né? Então, porque diante da dor, diante de tudo, você precisa se preocupar com o principal. Eu estou bem? Como que está a minha vida para me encontrar com o Senhor? Como que a pessoa está? Você falou da palavra, você ministrou a palavra sobre a vida dela, né? Então nós precisamos de pensar nisso. Porque as pessoas estão preocupadas com muitas coisas, pastor. Sim, estão preocupadas com o aqui e agora, o que eu tenho, o que eu vou ganhar, quanto dinheiro eu vou ter, como é que está a minha casa, como é que está preocupada com coisas secundárias. Quanto mais importante é, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Se o noivo voltar hoje, como nós estamos? Né? Porque eu preguei sexta-feira passada sobre as 10 virgens, sobre as 5 loucas e as 5 sábias. Então, como está a nossa vida? Né? Hoje eu me alegro, hoje eu consigo falar sem chorar, porque antes eu não conseguia falar sem chorar, eu chorava muito. E sobre a minha mãe, sobre a minha irmã, sobre os meus parentes que se foram, que foram tudo assim, foi uma sequência de perdas, uma atrás da outra. Fora outros problemas que eu tive, que me entristeceram muito, muita decepção, muita tristeza. Mas em tudo o Senhor estava comigo. Né? Então, em tudo eu sentia um agir de Deus muito grande, através de pessoas aí da igreja, da nossa igreja, da Missão Goiânia. As pessoas me carregaram em oração, sabe? Isso Amém. É muito importante, gente. Isso é muito importante. Quando alguém estiver passando por uma perda, uma dificuldade, liga para a pessoa, manda uma mensagem. Se ela aceitar, vai na casa dela, dá um abraço. Isso é tão bom, sabe? Porque você se sente acolhida. Porque o Senhor levanta pessoas para trazer consolo, para trazer uma palavra de paz ao seu coração, sabe? E eu senti isso, eu fui carregada em oração, em cuidado, as minhas irmãs em Cristo, as pastoras da igreja, os líderes da igreja. Então a gente precisa ter esse cuidado com quem está sofrendo uma perda. Sabe, sempre ter uma palavra, ou às vezes nem palavra alguma. Às vezes é só preciso de você ficar calado perto, só ouvindo. Só ouvindo. Só enxugando as lágrimas daquela pessoa e dizer assim, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Você não carrega o fardo sozinho, porque a palavra do Senhor fala carregar as cargas uns dos outros. Né? A Bíblia fala chorai com os que choram. É tão tremendo isso, por quê? Porque através de toda essa ação, esse conjunto de ação, o Espírito Santo ele vai trazendo consolo, um conforto que só Ele pode trazer. Né? Então, assim, em meio a essa pandemia, em meio a tantas perdas, em meio a tantas preocupações, desânimo, luta, em meio a preocupações, o Senhor tem cuidado da gente. Ele tem cuidado, ele tem consolado, ele tem trago uma palavra de fortalecimento, de renovo, sabe? E uma coisa que eu aprendi sobre isso tudo, pastora, de mais importante, acho que foi para mim colocar de pé. Eu acho que o que mais me fortaleceu foi o que o Senhor ministrou durante meses na minha vida e ministra até hoje. Esses dias o Senhor tem falado muito fortemente ao meu coração. Diante da adversidade, diante da dor, diante da luta, diante do luto, das perdas, do desânimo, do desgaste, sabe? Dos embates da vida, das humilhações, das perseguições, o Senhor tem me dito, me adora, porque enquanto você me adora, eu cuido de você. Enquanto você me adora, as cadeias se quebram. Enquanto você me adora, os grilhões são despedaçados. Enquanto você me adora, eu te consolo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te coloco de pé. Enquanto você me adora, ele falou assim, olha, eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. Aleluia. Enquanto você me adora, eu acalmo a tempestade. Enquanto você me adora, eu entro com resposta. Oh,
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, queridos. Não importa a perda que você passou, se você está passando por esse processo, adora. Adora. Você está dizendo talvez aí, pastora, mas você não sabe. Deixa eu te dizer, eu sei. Eu sei, porque enquanto eu estava ajoelhada no chão da minha casa, muitas vezes em lágrima, rasgando de dor, sabe? Às vezes triste demais, o Senhor me chamou a adorá-lo. E eu obedeci. Eu colocava um louvor e as lágrimas descendo, e o coração despedaçado. Eu não tenho mais a minha mãe, e questionando com Deus. Eu queria tanto falar com a minha irmã, eu queria tanto poder abraçá-la agora, mas por quê? Porque o Senhor falou comigo, me adora. Me adora, enquanto você me adora, Ele falou, eu te consolo. Quando você me adora, Ele falou assim, eu te faço entender todas as coisas. E eu comecei a adorar. Aleluia. Eu comecei a louvar, eu comecei a falar com o Senhor, e o Senhor ia me renovando, ia enxugando os meus olhos a lágrima, e aquela presença maravilhosa do Espírito Santo, ali eu já estava sendo batizada, ali eu já estava em encontro com o Senhor. Então, deixa eu te dizer, contudo, eu aprendo isso cada dia mais, e o Senhor me chama a adorar Ele todos os dias. Os dias nublados, quando o céu está de bronze, adora. Porque adorar, deixa eu te contar, adorar te faz ter uma ligação sobrenatural com Deus. Quando você adora, quando seu coração só quer chorar, quando você só quer, as lágrimas estão descendo, adora, levante suas mãos para o céu e comece a adorar a Ele. Começa a adorar, começa a falar palavras de alegria, de ânimo, começa a pular e exaltar o nome do Senhor, você vai ver o que vai acontecer. Então, deixa eu te dizer, se fortaleça no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Amém? Então, assim, receba em nome de Jesus esse renovo, essa força. Porque Deus é contigo, querido, Ele não parou. Deus está ouvindo as tuas orações. Porque tem pessoas que ultimamente eu tenho ouvido muito isso. Deus tem ministrado muito ao meu coração de pessoas que têm falado assim, Deus não está ouvindo as minhas orações, Ele se esqueceu de mim. Deus não se esquece de ninguém. Aleluia. Ele está calado. Deus fica silencioso por um tempo. E o silêncio de Deus é o momento de você acalentar o teu coração. Porque enquanto ele está aplicando, o professor está aplicando uma prova, ele fica em silêncio. Mas ele não saiu da sala. O professor, ele não saiu da sala, ele está ali te observando. Aleluia. Mas às vezes em silêncio e pensando muitas coisas. Queridos, não importa o problema que você esteja passando. Não importa a luta que você esteja passando, quanto você tem chorado. Olha, o professor às vezes ele está em silêncio sim, mas ele não saiu da sala. Ele não saiu, a presença dele está dentro da sua casa, está dentro do seu quarto, está dentro do teu coração, ele está ministrando, ele está preparando um milagre para você. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, né, pastora? Deus não fica devendo nada para ninguém. Deixa eu te dizer, eu estou de pé. E você vai ficar de pé. E tudo que eu vivi, tudo que eu vivi serviu para me fortalecer, para me ajudar, para abrir a minha visão, para me amadurecer, para me criar vínculos, algumas intimidades que eu não tinha com o Senhor. E hoje eu tenho. As lutas que eu passei, os embates que eu passei da vida, me ensinaram muita coisa. Né? Não seremos perfeitos, eu sou de carne e osso, eu erro, você erra, nós pecamos às vezes. Mas a partir do momento que você reconhece que é dependente do Senhor e que sem Ele você não é nada, aí já houve algo transformador na sua vida. Mas quando eu entendi que tudo Deus está cuidando, Ele está no controle, Ele não perdeu o controle de nada. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus ele estava no barco, né? E os discípulos se apavoraram com a tempestade. E aí falou, você não está vendo e tal, falou com Jesus. Então ele estava no barco, ele estava dormindo, mas ele estava ali. Ele sabia o que ia se passar. Jesus, quando ele permitiu algo que você está vivendo, ele já sabia. Ele já sabia, porque ele está no controle de todas as coisas. Quando você está pensando, ele já sabe. Ele está milhares de quilômetros na sua frente.
Então, deixa eu te dizer, se ele permitiu que você está passando por luta, por perdas, talvez por lutos que eu não sei que você está passando, ele já sabia que você ia passar. E ele permitiu porque ele sabe que você é forte, que você é valente, que você vai vencer essa luta, porque os seus olhos estão no Senhor. Que nossos olhos precisam estar no autor e consumador da nossa fé. Pastor está de pé, né? Ela tem um testemunho maravilhoso que eu já ouvi, não me canso de ouvir, maravilhoso. Por quê? Porque um dia ela foi encontrada pelo Senhor, o Senhor a encontrou. Sim, com o Senhor um certeza. dia me encontrou. Então, sabe por que nós estamos de pé? Não é porque nós somos super-heróis, não. É porque nós temos um Deus que é um super-herói. Nós temos um Jesus que tudo pode fazer. Nós temos um Jesus tremendo, lindo, maravilhoso. Dona em tempo algum. Aleluia. Pode todos te abandonar, querido. Marido, esposo, esposa, todos vai te abandonar. Mas o Senhor sempre estará ao teu lado. Te consolando, te fortalecendo, te ajudando, dizendo, olha, fica firme, caminha mais uma milha, porque eu sou com você, você é importante, você é menina dos meus olhos, eu te escolhi primeiro, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, descansa o teu coração, porque Deus é contigo, tá? A luta vai passar. Tá? Vai vir outras, porque eu passei, estou passando outras, e estou glorificando ao Senhor e resolvi adorar a Ele. Tome uma decisão, adore o Senhor. Mesmo com as tempestades, mesmo com as lutas, adore, decida. Isso é uma decisão, pastora. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei como fazer, eu não consigo. Abra sua boca, deixe o Espírito Santo te usar, trabalhar de uma forma sobrenatural, porque você vai conseguir. Porque adorar ao Senhor e servir a Ele é uma decisão. Então, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Daniel se decidiu não se contaminar. Ele poderia ter tomado muitas decisões. Ele poderia ter falado, não, eu vou me contaminar com esse povo aqui, com a comida do povo caldeu. Não, eu vou adorar aos deuses aqui pagãos. Eu vou ficar aqui, porque já que eu estou longe da minha terra mesmo, sabe, das minhas origens, eu estou aqui sem pai, sem mãe, eu sou jovem ainda. Eu vou deixar, como se diz, eu vou deixar o negócio rolar. Mas não, a Bíblia fala que Daniel decidiu não se contaminar. Ele assentou no seu coração não se contaminar. E o Senhor veio e abençoou Daniel. Amém. Deus não abençoou Daniel para depois ele decidir. Não, Daniel primeiramente decidiu. Depois o Senhor entrou com a bênção. Às vezes precisamos decidir. Eu decidi adorar. Eu decidi não desistir. Eu decidi não parar. Eu decidi permanecer no Senhor. Porque é a melhor decisão que nós tomamos. Amém? Então decida hoje adorar, permanecer nele. Busque ao Senhor, porque ele vai te ajudar. Amém, pastora? Aleluia, glória a Deus. E eu tenho observado também, pastor, um dia desses eu estava fazendo uma oração, porque a oração verdadeira, ela não é uma cópia. Não é um xerox que você passa para o outro e fala assim, ó, faz essa oração aqui que vai dar certo. A oração, ela é algo que Deus ouve o coração. Deus conhece a nossa estrutura. E você vai falando com Deus aquilo que você está sentindo, que você está passando, que você está vivendo. E eu comecei a falar com ele sobre algumas coisas que eu tenho passado nos últimos tempos. E eu falei, Senhor, eu nunca passei uma fase tão difícil, tão peneira na minha vida, mas eu nunca senti tanto a sua presença como eu estou sentindo agora. Glória a Deus. Eu nunca senti o Senhor tão perto, eu nunca tive tanta intimidade com o Senhor nos tempos lá atrás que eu julgava ser, nossa, que tempo bom aquele lá atrás, como eu estou tendo agora nos tempos difíceis. Porque a gente não é provado no dia bom. Não. A gente não é provado no dia de tranquilidade, no dia de paz, no dia de alegria, porque a própria palavra fala que para tudo há uma ocasião certa e já determinada por Deus debaixo do céu. Com certeza. Não há apenas o tempo de sorrir. Não, vai ter o tempo de chorar.
Não há apenas o tempo de abraçar. Nós estamos vivendo o tempo de afastar, de abraçar. Não há apenas o tempo de colher, porque para colher você tem que plantar. Assim como também não há apenas o tempo de ganhar, existe o tempo de perder. E é na perda, é na dor. Cada um imagina Deus trabalhando de uma forma. Eu fico imaginando Deus lá de cima, assim, olhando para a gente aqui. Na minha mente, é como se ele falasse assim, deixa eu ver agora se ela vai xingar ou se ela vai glorificar. Se ela vai Deixa eu ver, não é? Deixa eu ver se ela vai confiar em mim ou se ela vai rodar a baiana. Porque existe muito disso por aí, né? Tem gente que se transforma na hora da dificuldade. Deixa eu ver se ela vai dar glória e graças no ovo com feijão e um copo d'água ou se ela vai reclamar que eu abandonei ela. É no dia mau que Deus testa a nossa fé. Quando o Senhor levantou Moisés para tirar o povo dele do Egito, olha o recado que Deus ordenou que Moisés desse a Faraó. Vá até Faraó e diga a ele que eu estou ordenando que liberte meu povo para me prestar um culto no deserto. Como assim? Prestar culto no deserto? Mas Deus não preparou a terra prometida? Sim! Ela já estava pronta. Mas quem não aprende não é? Quem não aprende a adorar no deserto, não adorará de fato, não será um verdadeiro adorador na terra prometida. Quem não dá valor no pouco, no deserto, vai esbanjar e desperdiçar e ser um ingrato lá onde houver fartura. Quem não for fiel no pouco, sobre o muito, jamais Deus o colocará. Não mesmo, então, para que a gente aprenda a lidar com grandes responsabilidades, a gente tem que dar conta para os pequenos. Uma vez eu vi um pastor pregando que tem gente querendo uma casa de 3, 4 andares, imensa. Glória a Deus, não é errado. Mas não limpa um barracão de 2 cômodos, pastor Ana Lúcia. Pois é. Tá querendo uma Ferrari e não tá dando conta de pagar o IPVA do Fusca. Então, gente... Mas Deus tem o melhor para nós. Mas para que a gente aprenda a valorizar, para que a gente aprenda a segurar com gratidão e gozo aquilo que vier às nossas mãos, a gente tem que valorizar as coisas mínimas, ser fiel nos dias das pequenas coisas. E o verdadeiro adorador, ele aprende a adorar e ele mergulha nesse lugar de adoração no dia mau também. Porque Deus não quer aqueles que querem somente a bonança, não. Jesus é Jesus com a gente na tempestade também. Então, o mesmo Jesus que você desfruta dele nos tempos de bonança, ele vai te dar experiências para você aprender que ele está com você também nas tempestades. Foi como a pastora falou, né? Enquanto o mar estava tranquilo, eles não estavam nem lembrando de Jesus no barco. Na hora que o vento soprou forte, acorda, você não está vendo que a gente vai morrer? Jesus, Jesus! E Jesus depois, né? Homens de pequena fé, é quando estarei convosco? Cala-te, vento, aquieta-te, mar. E aí, ó, que é isso? Quem é esse? Ó, gente, eles não conheciam Jesus ainda. Quem é este que acalma o mar e faz a tempestade e o vendaval se tornarem bonança? É como Abacuque. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, aleluia, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor só tem um, o Senhor, o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os pés da corça, me faz andar em lugares altos. Raciocina. O homem que fala que ainda que tenha falta, escassez, a dificuldade, a dor, a angústia, a necessidade, vai adorar e se alegrar no Senhor, no final ele faz que Deus o permite andar em lugares altos.
altos. Mas para chegar em altos lugares, tem que estar de pé lá nos pequenos. Como tem. É verdade. Porque o Deus da bonança é o Deus que está conosco na tempestade. O Deus que está conosco em tempos de paz é o Senhor dos exércitos que está conosco mediante as guerras. Isso é maravilhoso, gente. Não é a nossa força, pelo amor de Deus. Na tua força você não vai chegar em lugar nenhum. Não, ainda vai ficar cansado. É isso aí. Vai Somente ficar cansado, o braço vai doer. Gente. Somente aqueles que esperam no Senhor. Glória Renovarão a Deus. as suas forças. Aleluia. Com asas como águia. Oh, glória a Deus. Correrão glória e não se cansarão. Andarão e não se fadigarão. Por quê? Aleluia. Porque a força não vem dele. A nossa força vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Poderoso nas batalhas. Ele está contigo no vale da sombra da morte. Glória Ele está a contigo Deus. quando você está na festa, quando você está no Aleluia. luto, quando você ganha, quando você perde, quando você se alegra, quando você geme. Ele está contigo. E maior é o que está em nós, né, pastor? Amém. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? O Salmo 46 fala: quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Aquieta, porque ele é Deus, ele está no controle, não tem nada maior que o nosso Deus, não tem nada que assusta Deus, que surpreende ele. Nada que surpreende ele. As pessoas é que se surpreendem quando vê o tamanho do poder de Deus, mas ele se surpreende com nada. Uma prova disso é que o apóstolo Paulo, quando ele fala que é um espinho na carne dele, algo incomodando, ele fala: olha, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza, é na sua dor, é no seu sofrimento, é nas suas lutas diárias, nas lágrimas que caem dos seus olhos. É aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque tem pessoas que tendem a pensar que ela tem que estar numa vida somente boa. Né? É muito bom dar glória a Deus, aleluia. Eu sempre falo, quando está tudo bem dentro da sua casa, quando você tem o bom e o melhor para comer, com uma conta recheada, né? Com um carro bom, passeando, é muito fácil ter fé e dar glória a Deus diante disso. Mas é fácil dar glória a Deus quando você está triste, quando você foi traída, quando você não tem dinheiro para nada, quando você está comendo um arroz com ovo. E aí é o momento de você glorificar a Deus e dizer o seguinte: Senhor, pode estar tudo ao contrário, mas eu decidi te adorar, né? Ainda que a videira não dê frutos, ainda que não haja ainda animais no curral, ainda que não haja nada, mas eu me alegrarei, eu me exultarei no Senhor. Aleluia. Eu entendi que o segredo é adorar. O segredo é adorar. O segredo é dizer o seguinte: não, eu estou numa situação difícil, mas eu quero adorar porque eu não vivo sem a presença desse Deus. Eu não consigo ficar longe dele. Então, assim, é tão bom se a gente começar a observar o que os grandes homens e mulheres da Bíblia passaram. Eles foram provados, né? Passaram por grandes tribulações, dificuldades, mas não abriram mão de adorar a Deus. Então eu sempre falo, não importa o que você esteja passando, Jesus, ele está no barco, a tempestade vai passar, o deserto vai acabar, porque ninguém vive no deserto o tempo todo. Ninguém vive tempestade o tempo todo. Né? Tem pessoas que, infelizmente, às vezes Deus tem que permitir tempestade muitas vezes. Por quê? Porque ele só se lembra de Deus quando o negócio está difícil. Às vezes, só funciona assim, só funciona com a tempestade comendo couro, só funciona enquanto está difícil, só funciona enquanto as coisas estão difíceis. E aí Deus fala assim: infelizmente aquele ali só me adora quando está difícil para ele. Então eu vou permitir sempre uma lutazinha para ele entender que eu sou Deus. Eu sou Deus. Então, assim, a partir do momento que você entende que o Senhor é
tudo, que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é digno de honra, de louvor, de adoração, que Ele é Pai, que Ele está sobre todas as coisas, que tudo está rigorosamente no controle dEle. Quando você entender, quando nós entendermos isso, aí nós realmente estamos entendendo o princípio do Evangelho. Qual é o princípio da palavra de Deus? Que é adorar ao Senhor, e mesmo em meio às tempestades, mesmo quando você não sente. Porque até na sua lágrima, pastor, até quando você chora, porque às vezes você tem momentos que você se sente tão fragilizada, tão triste por algumas situações, que aquela situação, sabe aquela situação que te suga? Às vezes é o momento de você chora, eu já passei muito por isso. Você só chorar, mas até em meio às suas lágrimas, há adoração. Porque eu, às vezes, eu chorava tanto com esse processo de lutas, eu chorava tanto, mas eu falava assim, Senhor, mas eu decido te adorar. Eu não estou aguentando orar, eu não sei o que falar, eu não tenho palavras, mas eu te amo. Eu te adoro, Senhor. Eu não sei viver sem a tua presença. Me ajuda, porque eu estou me sentindo perdida. Me acolhe, me carrega. E às vezes eu estava... Tinha momentos, já teve momentos de eu estar no chão do quarto. Eu chorava tanto que às vezes eu deitava no chão. Isso de madrugada, de tarde, qualquer horário. E aí eu sentia o Senhor me levantar, Ele me carregar e me colocar em cima da cama. E falava assim, olha, eu estou com você. Aleluia. Eu que te ajudo. Então eu conheço o teu coração e eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu Deus. Eu jamais vou te abandonar. E às vezes eu sentia que eu chorava, eu continuava chorando, por um tempo eu parava. E aí eu ficava ouvindo o Senhor falar. Porque é necessário, às vezes, você ouvir, dar vazão à voz do Espírito Santo. Às vezes ele falava comigo assim, vai. Às vezes eu levantava, andava pela casa, chorando, orando, entre choro, entre oração, ele falava assim, vai para o outro quarto. Que às vezes meu esposo estava dormindo, eu levantava muito cedo. Eu ia para o outro quarto, o quarto da minha filha estava vazio. Ali eu me debruçava na cama, chorava, mas ali o Senhor ministrava o meu coração. Ali o Senhor começou a me dar palavra, a me dar mensagens para quando eu voltasse, só que eu não entendia. Eu falava assim, por que você está me dando tanta palavra, tanta mensagem? Ele falou, porque você vai voltar. E eu falava, não, Deus, eu não tenho condições de voltar, eu não quero voltar. Eu quero apenas sentar e ouvir a tua palavra. Ele falou, no momento certo eu te levanto. No momento certo ele falou assim, você vai entender o que eu estou dizendo. E aí eu me afastei, eu tinha me afastado, a senhora lembra? Me afastei do ministério por um tempo, né, por causa da depressão, eu estava me tratando com psicólogo. E aí teve um momento que eu me lembro, já com uns quase 3 meses que eu estava no psicólogo, vim para casa e o Senhor ministrou no meu coração. Ele falou assim, olha, você vai reassumir o seu ministério. Eu falei, eu não vou, Deus, eu não quero, eu não me sinto ainda preparada, eu estou me sentindo muito fragilizada. Ele falou assim, olha, quem te prepara sou eu. Quem te dá força sou eu, quem te renova sou eu. Apenas diga sim à minha voz. Apenas me responda, porque eu vou trabalhar na sua vida. Porque Deus ele continua até hoje, ainda usando essa situação para abençoar a vida de algumas pessoas. Eu estive na Missão Vitória, pregando lá. Não fui pregar, aliás. Fui numa pregação da pastora Vanusa. Ela me convidou, esse é o último dia dela lá, e eu fui para receber. E você vai daquele jeito, né? Eu tava mal. Falei, já falei para Deus, eu vou lá só receber, viu, pai? Não vou orar para ninguém, não vou fazer nada, vou só sentar. As ideias. Mas aí o Senhor deve que ficou lá de lá, assim, do céu, rindo, né? Você vai lá assim para receber. Foi eu feliz para receber, né? Falei, não, eu estou muito mal hoje, vai ser um dia bom, né? Eu vou lá receber uma palavra, uma oração. E eu fui, pastora, muito assim, angustiada por algumas coisas que estavam acontecendo. Cheguei, me sentei, fiquei quietinha lá. De repente, a pastora me chamou para ir orar lá no altar. Vem cá, pastora, para orar para a gente. Eu falei, Jesus, eu não vim cá falar com ninguém. Eu não vim cá para orar. Aí Deus falou, levanta e vai. Me obedece. Eu falei, amém. Eu já estava lá no altar. Quando Deus falou, eu já estava lá. Não sou boba de desobedecer, né?
E aí Ainda bem, né? eu comecei a orar e comecei a ministrar. Eu falo como que Deus é tremendo. E aí eu comecei, veio essa questão de todo o que eu estava vivendo, do que eu tinha vivido já há um tempo, né? Aí eu fiquei sem entender o porquê. Eu falei assim, mas isso já aconteceu há um tempo, e aí o senhor está me levando, me trazendo de novo essa história. Aí o senhor fala porque tem pessoas aqui dentro precisando de ouvir. Aí eu comecei a ministrar e a falar aquilo que o Espírito Santo estava colocando no meu coração. E aí eu fui falando, questão de ministério, de não abandonar o ministério, de não abandonar a presença de Deus, de se fortalecer nele, mesmo com luta, mesmo ali sem ter que se despedir, enterrar alguém que você amava, e fui falando, deixando o Espírito Santo trabalhar. E foi um mover tão sobrenatural de Deus que ficou marcado na minha vida. Está marcado no meu coração esse dia. E aí fui abençoada, fui edificada e a oração e ali o que eu falei edificou alguém. Porque quando eu disse, me assentei lá e cheia de Deus, chorei muito, porque a presença de Deus é algo tremendo demais. E eu choro mesmo. Todo mundo sabe que eu sou chorona. Eu choro mesmo, põe tudo para fora. E aí chegou uma irmã perto de mim, me assentou do meu lado e falou, pastora, que bênção. Como que Deus te usou com tanto poder aqui para falar que tem uma família inteira aqui que precisava ouvir isso. Eles perderam uma pessoa, eles estão desolados, estão destruídos de dor e abriram mão do ministério, largaram o ministério, estão muito depressivos, eles estão muito tristes, sabe? E Deus te usou com tanto assim, sabe? Com tanto poder. E eles já estão sentindo completamente diferentes. Glória a Deus. Vieram só para ouvir isso. Deus te trouxe aqui, só foi para isso. E eu, na minha falta, assim, sabe, de entendimento desse amor de Deus, achando que eu ia lá só para me receber. Achando que eu só ia para sentar e ouvir a palavra. Não. Deus me levou lá para me dividir aquela experiência que eu havia tido com Deus, ali com a questão a perdas, para poder edificar a vida de alguém, fortalecer alguém. E aí eu fiquei pensativa, eu falei, Senhor, mas algum tempo já passou, né? Já tem 1 ano que a minha mãe faleceu, e aí o Senhor falou comigo assim, todas as vezes que eu trazer isso ao teu coração, à tua memória, é porque é para você edificar a vida de alguém, porque alguém está precisando de ouvir. Isso vai acontecer muitas vezes. Então não importa que tenha 1 ano, que tenha 10 anos. Ele falou, eu quero te usar no momento para edificar a vida de alguém. E aí eu quero que você entenda o porquê você passou esse processo. E aí eu comecei a entender, eu falei, tá, entendi. E aí foi para quê? Foi para edificar a vida de alguém. Eu precisava ter passado, né? Eu precisava passar o processo. Então, quando nós estamos passando por um processo de luta, de adversidade, saiba que Deus tem um propósito nisso. Não é vazio. É verdade. Tudo que você passou, o seu testemunho, é para edificar sempre a vida de alguém, pastor. Sim, sempre com certeza. Sempre a minha irmã, a primeira vez que ouviu o seu testemunho, a minha irmã, agora mais velha, né? Ela me lembra que ela sempre fala, ela sempre toca, ela sempre falava, nossa, aquele testemunho me edificou muito, me fortaleceu muito. Ela não se esquece de você. Quando ela teve aquilo, então foi algo que para ela não saiu do coração dela, né? Então, assim, é sempre para edificar a vida de alguém. Eu falei, então tá bom, Deus, eis-me aqui. Se for para passar mais luta, eu sei que vai doer, mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que vai edificar a vida de alguém. Então, se é para salvar a vida de alguém, se é para edificar, então amém, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então, e toda a adversidade que nós passamos é para abençoar a vida de alguém. E para uns ganharem, outros têm que perder. Exatamente. Imagina você naquele culto, se não tivesse tido essa tão forte experiência, dura perda, e se fosse chamada até para orar também, né? Lógico, ali Deus ia te orientar, mas tinha uma família lá perecendo, destruída emocionalmente,
precisando de uma palavra, e foi através da sua dor que eles foram consolados. E a palavra fala, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo declara: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Aleluia. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, Paulo falando, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, também é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Exatamente. Então, uma coisa é você chegar no velório de uma mãe e às vezes é o que a pessoa pode fazer naquele momento, dar um tapinha nas costas, meu pêsames. Agora, quando chega uma mãe que também perdeu o seu filho, ela não vai falar meus pêsames, ela vai pular no pescoço da outra mãe e vai gritar junto com ela. Exatamente. E aí é incrível, né? A união, o elo de Deus naquelas vidas, porque uma consola a outra, porque ela sabe o que a outra está passando. Então é isso que Deus permite, porque o Evangelho, ele é uma vida prática. Falar o Salmo 23 decorado, até um ateu fala. Qualquer um fala, uma criança decora e fala. Exatamente. A outra coisa é você experimentar, passar pelo vale da morte junto com o seu pastor. E ter esse contato, essa experiência, essa união. Então, as perdas, elas não vêm para nos destruir. Não. Pelo contrário, ela vem para nos aproximar mais de Deus e nos ensinar a lidar com o dia mau. Porque lá em Efésios, a palavra é clara. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau, ele chega. Queira você ou não. Ô, gente, você pode trancar a sua casa, coloca um paninho debaixo da porta, coloca uma fechadura, sobe o muro, se tranca lá, fica escondidinho. O dia mau, ele chega. A questão é, como eu estou para receber, para passar pelo dia mau? Porque nem todo mundo aguenta lidar. Nem todo mundo tem esse suporte que só Deus pode dar. Eu tenho um exemplo também aqui no livro de Ruth, Noemi. Noemi, ela era casada com Elimeleque, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E aonde eles moravam, em Belém, havia muita fome. Então, toda a família migrou para Moabe. Só que quando chegaram em Moabe, aquela família completa, o pai, a mãe, os filhos, vamos lutar juntos, vamos romper juntos, foi dilacerada. A Noemi perdeu o marido, já era terrível, ficou viúva. Perdeu os 2 filhos, os 2. E restaram-lhe as noras, que era Orfa e Ruth, que é o foco desse livro. E Noemi, esse nome significa agradável. E quando ela soube que novamente o Senhor estava enviando a provisão em Belém, ela resolveu voltar. E de longe, as pessoas que a conheciam, quando a viram retornando, começaram a comentar umas com as outras. Olha lá, é Noemi que está chegando, é Noemi, é Noemi. E Noemi estava um fel, um veneno. Eu acho até muito forte a reação de Noemi, porque ela declara aqui para aquelas mulheres, que com admiração estava vendo ela voltando. E então ela disse, não me chamem de Noemi. Não me chamem de agradável, que era o significado do nome dela. Melhor que me chamem de Mara. Mara significa amarga. Porque o Todo-Poderoso tornou
a minha vida amarga. Amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que vocês me chamam de Noemi? O Senhor, o Todo-Poderoso, se colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela estava atribuindo aquela perda, que é uma coisa normal, infelizmente, ao tempo de nascer e ao tempo de morrer. Não tem como a gente ficar eternamente aqui. Então, ela estava atribuindo aquela perda de um curso, de uma vida natural, que é uma perda, que infelizmente, queira a gente ou não, a gente vai passar e sofrer, atribuindo a Deus. O Senhor me trouxe desgraça, o Senhor amargou minha vida, o Senhor tirou, o Senhor. Gente, quem dá a vida é Deus e quem tira é Deus. Lógico que a nossa alma não compreende na hora da dor, igual a pastora falou. Eu questionei, eu chorei, eu perguntei, é o que a gente quer falar. Deus, por quê? Se o Senhor podia curar, por que o Senhor levou? Se o Senhor podia livrar, por que o Senhor fez isso? Se o Senhor podia abrir a porta, por que o Senhor fechou? Se o Senhor podia prover, por que o Senhor permitiu tirar? Às vezes a gente questiona Deus, mas é igual ela falou. É nesse momento que a gente não entende que a gente tem que aprender porque senão a gente peca. A gente fala o que não convém, a gente acusa o que não tem culpa nenhuma. O único que tem o controle nas mãos. Exatamente. O único que pode cuidar de você, trazer consolo, te trazer força nesse momento, e às vezes é contra ele que você se volta. Né? E isso às vezes é a fraqueza da nossa própria carne, né? Nós somos assim, às vezes falhos, né? Não tem como, principalmente no momento de dor. No momento de dor você tende a questionar, como você disse aí, né? Então a questão disso tudo, a questão quando você disse aí sobre, né, a armadura de Deus, né? Resistir ao dia mau, né? Porque ele vai vir. É como você vai reagir ao dia mau. É como você vai lidar com o dia mau, qual vai ser o seu posicionamento no dia mau. E o que Deus espera de cada um de nós, né, principalmente conhecedores da palavra dele, é que venhamos reagir. Reaja, né? Por quê? Porque o próprio Deus, ele passou por esse sofrimento. Ele colocou, ele permitiu do filho dele, o único filho dele, ir para a cruz do Calvário. Sofrer ali, padecer por nós, que não valemos nada. Aleluia. Né? Permitiu ele se fazer ali maldito, ir para o madeiro, ter morte de cruz, ser humilhado, envergonhado, ali chacoteado, cuspido. E ali ele sabe disso, ele sabe que dói perder alguém. Mas ele também disse o seguinte, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vamos vencer, né? Porque muita gente, pastor, tem muitas pessoas, até pessoas cristãs, eu conheço pessoas que elas não conseguiram administrar a dor, não conseguiram administrar essa luta, essa tempestade que passou pela vida dela. Às vezes a perda de um filho, às vezes a perda de um marido, né? Então, assim, a pessoa ela entra em depressão e vai ali se acabando, porque às vezes ela se isola. A pior coisa que tem é você se isolar quando você está passando por este processo. A pior coisa, porque teve um momento que eu quis me isolar, mas o Senhor falou comigo, não se isole. Não se isole porque você precisa de pessoas para te ajudar a ficar de pé. Eu vou usar essas pessoas para te ajudar a ficar de pé. Então, eu não me isolei, eu ouvi o Senhor e comecei ali a conversar, a receber algumas pessoas, a conversar às vezes por telefone. Isso me ajudava muito, né? Mas o segredo disso tudo é como você vai lidar com a situação de dificuldade. Porque o Senhor, Ele que nos consola, o Espírito Santo, Ele é consolador. Aleluia. Ele fortalece, Ele renova, Ele ajuda, Ele convence o homem de todas as coisas. Né? A partir do momento que eu entendi, que eu comecei a entender, que eu falei com Deus, falei, Senhor, mas eu orei tanto, tantas pessoas oraram, foram tantas igrejas orando, foi tanto, mas o Senhor fez assim mesmo. Aí o dia que o Senhor falou comigo, falou, olha, a sua fé, né, a sua devoção a mim, né, a sua intimidade comigo, esbarra na minha soberania. A minha fé esbarrou na soberania de Deus, e a partir do momento que eu entendi que Ele é soberano
soberano em todas as situações, acima de tudo, ele é soberano, ele é Deus. Eu entendi que eu poderia ter fé, mas eu entendi que ele era Deus na minha vida, e que tudo que ele decidia, a vontade fala que é boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Então eu comecei a entender que a vontade minha não era boa, perfeita e agradável, que eu não entendia agora o que Deus estava fazendo, mas um dia eu iria entender. E hoje eu entendo que ele fez o melhor para elas, sabe? Para quem se foi, para as minhas tias, para meus primos. Então eu entendi. Então, assim, mas aí é um amor que você tem que ter ao Senhor muito grande. Porque se você se amar mais do que você ama a Deus, você não vai entender isso. Se você amar a pessoa mais do que você ama a Deus, você não vai entender esse processo. Porque, infelizmente, pastora, tem pessoas que estão adorando, idolatrando o marido, idolatrando filhos, idolatrando patrão, idolatrando pessoas, sabe? Porque tem, né, posses, pessoas que estão ali. E aí que entra o problema. Quando você lidar com uma dificuldade, com uma decepção, que as pessoas nos decepcionam, elas nos ferem. E aí, quando você lidar com uma situação ali de perda, de repente, você não vai saber administrar. Por quê? Porque você amou mais as pessoas amou mais a criatura do que o Criador. Sim. A partir do momento que você adora a Deus sobre todas as coisas, entende que Ele é Deus, que Ele é Rei, que Ele é soberano, que Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que Ele venceu a morte, que Ele era e é e há de vir, que Ele criou os céus e terra, que Ele é tudo para você, que sem Ele você não vive, você entende. Fala assim, Senhor, eu entendo, agora eu entendo. Hoje eu entendo. Jamais hoje eu questiono o Senhor e falo por quê. Sente saudade? Sente. Isso aí é natural. Não adianta. De vez em quando chora, chora. Porque não adianta você falar daquilo que você não vive. Não adianta você ficar disfarçando ou camuflando os seus sentimentos. Eu sou uma pessoa que sempre deixei muito claro os meus sentimentos. Sempre joguei tudo assim na mesa. Sempre falo, sinto falta, choro. Né, principalmente igual o Dia das Mães passou, eu não estava com ela, né, era um momento que eu estaria almoçando com ela, estaria abraçando ela, beijando, dizendo que eu amava ela, sabe, aniversário da minha irmã, mesma coisa. Então são datas, às vezes tem épocas que você sente aquele aperto no coração, mas aí o Espírito Santo, ele vem novamente com aquele renovo, ele vem com aquela força e diz, eu te entendo, filha. Eu te entendo que tá doendo, que dá saudade, é natural. Mas um dia vocês vão se ver na glória. Um dia você vai poder ver ela e ela está bem, porque você sente essa paz. Eu sinto essa paz. E o Senhor fala, elas estão bem, elas estão comigo. Então eu falo, ele não poderia haver lugar melhor, porque elas amavam demais a presença de Jesus, elas amavam, sabe? Só de falar, elas choravam muito, falavam que um dia queria estar com o rei. E mal sabiam que estariam tão cedo, né? Porque minha irmã faleceu com 45 anos. Então, estaria muito cedo. Mas aí eu sei, quando eu entendo que elas estão lá se regozijando, se alegrando, diante do Senhor, eu falo, elas estão num lugar muito melhor. Quem sou eu para ficar, para competir com Jesus? Então, sei que elas estão bem. Então, é isso que nos fortalece. Mas sobre todas essas situações que se levantam, acontece na situação da vida da gente, é entender o seguinte, como você vai reagir ao dia mau? Como você vai reagir às perdas, né? Tanto financeiro, de família, ou outras perdas, como você vai reagir? Esse é o segredo. E o segredo, sobretudo, eu volto a dizer novamente, é adorar. Mesmo que você queira chorar. Aleluia. Adorar ao Senhor sobre todas as coisas. Isso te faz viver o sobrenatural de Deus. Quando você decide adorar, aí você começa a entender como que é bom servir a esse Jesus. Como que é bom estar na presença dele. Aleluia. Amém? É verdade, é verdade. E diante de tantas perdas que faz toda a diferença em nossas vidas, porque tem perdas que você vai lá e o dinheiro compra, repõe. Existem perdas que são possíveis de serem repostas, mas existem outras que são irreparáveis. Não tem jeito. E, acima de tudo, Deus ele me deu duas passagens aqui que
ainda existe uma perda pior do que perder as pessoas que a gente ama. Existe uma dor ainda pior do que essa. E é a perda da nossa salvação. Exatamente. Porque o que conforta, a pastora Ana Lúcia está falando, o que conforta ela é saber que ela perdeu para Deus. É saber que as irmãs, né, a irmã dela, a mãe dela, as outras pessoas, enfim, cada pessoa que, de fato, priorizou a presença de Deus e amava a Deus acima de todas as coisas, ela perde aqui para ganhar lá. E para ganhar algo que em Coríntios está declarado que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem, que Deus já preparou para aqueles que o amam. E é por isso que a palavra de Deus, ela fala aqui no Salmo 51, e olha que esse homem era segundo o coração de Deus, ele tinha tudo que ele queria, aqui embaixo ele tinha tudo o que ele queria. Deus o cobriu de bens, de prazeres, de realizações, de fartura, de filhos, do bom e do melhor. Mas me chama a atenção, no Salmo 51, logo após Davi ter pecado com Batseba, ele fez um desabafo nesse salmo, porque Deus, ele perdoa o pecador arrependido, mas a consequência vem, e ela é cara, porque o salário do pecado é a morte. Então ele pagou muito caro, mas em vez dele temer perder até mesmo os filhos, as mulheres que ele tinha, e perder os bens, ele declara que cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu espírito, e devolve-me a alegria da salvação. Olha que coisa. Não me expulse da tua presença, porque ele sabia que o que ele tinha de mais precioso na vida dele era a salvação. Era a presença do Senhor. Não retires de mim o teu espírito, porque sem o Espírito Santo, nada feito. E devolve-me a alegria da salvação. Quer dizer que ele já tinha até perdido a alegria da salvação. Olha só. Então me dá de volta, Senhor. Eu preciso ter de volta a alegria da salvação. Por quê? Aí entra Mateus, capítulo 16, versículo 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Não. Por mais que aqui ele seja cheio de tudo do bom e do melhor, vai ficar aqui. Porque nós chegamos sem trazer nada. E sairemos deste mundo sem levar absolutamente nada. Assim como nós chegamos neles zerados, vamos voltar completamente zerados. Então, o maior bem que a gente pode ter é a presença do Senhor, o Espírito Santo morando dentro de nós e a alegria da salvação. Por quê? Porque a pessoa que ela está em Deus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É maravilhoso isso. Até nessa hora de difícil, de perda, ele traz esse consolo. A diferença, igual no caso da irmã, é que a irmã dela, que a mãe dela foram na frente dela. A diferença é essa. O que comporta saber é que elas estão nas mãos de Deus. Não, gente, a mente humana não consegue mensurar o que é passar uma eternidade, um período interminável sem a presença de Deus. Misericórdia. Imagina passar a eternidade sem paz, sem descanso, sem essa alegria verdadeira de estar com o próprio Cristo, essa presença que o dinheiro não compra. Gente, nós vivemos dias terríveis. Terríveis, terríveis. Os dias são maus, homens cruéis. É uma coisa assim, pastora Ana Lúcia, que tá ficando normal no jornal. O homem matando a esposa, o marido, né? A mulher matando o marido também. Tá ficando comum os pais matando os filhos matando os pais, abusar de criança.
a corrupção, a mentira, a maldade. Tá ficando assim uma coisa, entre aspas, comum. Ah, não, já aconteceu lá, é normal, é mais um, é isso mesmo. Então imagina, se aqui está sendo esse sofrimento passar a eternidade sem Cristo. Não tem coisa pior não, pastor. Tem gente que fala, ah, o inferno é aqui. Não sabe Leia o que a Bíblia. Não. Leia a Bíblia. A Bíblia fala que o sofrimento vai ser... A Bíblia fala que o sofrimento no inferno vai ser algo inimaginável. Não cabe na sua mente. Não cabe. Pode pensar o sofrimento que quiser, vai ser algo muito pior. Então as pessoas não sabem o que estão dizendo. E o que eu tenho visto muito é muita criança. Parece que vem uma época que parece que aquelas potestades, os demônios começam a trabalhar só ali num ponto. Muita criança sendo espancada e morta por quem deveria cuidar. São os pais. Está tendo muitos casos um tempo para cá, né? Ataque ali, escola de Santa Catarina, crianças inocentes morrendo ali. Aqui foi descoberto em Belo Horizonte uma menina que já estava pensando, né, articulando o ataque a uma escola aqui em Belo Horizonte, né? Para crianças, matar crianças, quer dizer, pessoas inocentes. E o diabo, ele quer sangue inocente. Então, assim, e aí se ele faz acontecendo todos esses crimes, coisas tenebrosas, que está na Bíblia, porque a Bíblia já fala isso há muito tempo. Só fica surpreso, fala, ah, meu Deus, quem não lê Bíblia. Se você lê Bíblia, a Bíblia já fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriariam. E quando o amor esfria, acaba, por vezes, o diabo entra. Porque dá legalidade, e as pessoas se afastam da presença de Deus e começam a viver um mundo, e aí o diabo tem legalidade para entrar e começar a destruir tudo, né? E nós estamos vivendo isso, e as pessoas estão desistindo no momento errado. Momento de ficar com suas lamparinas ali acesas, né? Momento de ter azeite ali nas lâmpadas, é o momento que elas resolveram dormir, tirar uma soneca. Né? E infelizmente essa soneca espiritual está levando consequentemente à morte espiritual, porque nesse processo muita gente não está voltando, não está dando conta de voltar, tá ficando amedrontada com questão da pandemia, né? Está passando por dificuldades, estão infelizmente abandonando a presença do Senhor. E aí eu fico vendo aí, o Senhor deve observando e falando, o povo está desistindo, mas eu vou ter o tempo que eu vou voltar. Mas o Senhor está juntando os seus ali, Ele está juntando, Ele está trazendo, né? As pessoas que a gente nunca imaginava que ia entrar dentro da igreja, aceitar Cristo, são pessoas que estão indo para a presença de Deus, porque os últimos seriam os primeiros, a Bíblia fala. Né? E muitos que estão ali, eu estou há 30 anos dentro da igreja, são as pessoas que estão abrindo mão da presença do Senhor. Né? Então não é momento disso, é momento de se voltar para Deus, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Está se cumprindo. A Bíblia fala que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que seja boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Quando nós olhamos algumas situações, porque eu falo assim, Senhor, não me deixa ver uma situação e me conformar com ela e falar, isso é normal. Porque não é normal. Não é normal um filho matar uma mãe. Não é normal um filho, como eu vi, parece que ontem, um filho estuprar e matar uma mãe, uma avó. Então não é normal, sabe? A partir do momento que eu saio do portão da minha casa e vejo uma pessoa, como eu vi que perto de casa um tempo atrás, uma pessoa foi assassinada com vários tiros, eu achar aquilo normal, tem algo de errado comigo. Eu não posso simplesmente olhar aquilo e ficar passivo aquilo, achar que aquilo é normal. Não é normal. Não é uma pessoa chegar e tirar a vida de um ser humano por causa de R$1. Sabe? Porque simplesmente disse alguma coisa que não me agradou. Não é normal eu olhar as pessoas sofrendo e não chorar com elas. Não é normal. Não é normal eu não me ater à dor dos outros. Então, eu vejo as pessoas, às vezes, muito frias à dor do próximo.
eu falo para o Senhor, não tira essa essência minha, porque quando eu vejo, às vezes, algumas coisas no jornal, eu sou um pouco esponjinha. Aí não fico sem dormir, aí choro às vezes, por causa que eu fico imaginando a dor né, daquele pai, daquela mãe, ou então daquele filho. Mas aí isso me leva a orar. Isso me leva a clamar a Deus pela vida daquelas pessoas. Como aconteceu naquela escola em Santa Catarina, eu falei, Deus, eu não imagino, porque eu nunca enterrei um filho. Perder um filho dessa forma. Mas leva consolo, tem misericórdia, porque deve estar doendo demais. E ali eu derramo lágrimas, por quê? Porque é necessário que você seja assim, significa que você tem o Espírito Santo e que a dor do outro está te incomodando. Porque a partir do momento que você vê tanta coisa e não se incomoda com nada e fala que é natural, que é normal, no mundo que nós estamos vivendo, há alguma coisa errada, né? Porque não é. Não é porque Deus não criou o homem para fazer isso, né? Mas infelizmente muitos estão escolhendo, né, caminhar a passos largos para o inferno, caminhando a passos largos a maldade, a crueldade, né, a idolatria. E outros escolheram servir ao Senhor. E servir a Deus não é algo fácil, mas é o melhor que se tem a fazer. Porque é o que traz alegria, que traz esperança, que traz renovo, o que nos coloca de pé, o que nos faz entender que um dia nós estaremos com Ele face a face na Nova Jerusalém, caminhando por ruas de ouro e de cristais. Aleluia. Aí você fala, vale a pena adorar esse Deus, vale a pena chorar, vale a pena passar por tribulação, Aleluia. Vale a pena vencer, vale a pena caminhar mais 10, 20 milhas, mas eu sei que eu vou encontrar com meu Jesus um dia. Isso vale a pena. É verdade, porque no mundo em que nós vivemos, mesmo Jesus estando no nosso barco, as tempestades são violentíssimas. Nem todo mundo sai vivo, não. Por quê? Porque tem gente que, em vez de acordar Jesus, pula do barco. Né? Tem disso também. Mas o que eu vejo é o seguinte, entre passar a tempestade com Jesus no barco, e passar a tempestade sem Jesus no barco, é melhor estar com ele no barco. Com certeza. Porque com ele no barco, se você chamar por ele, clamar por ele, ele não mudou. Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, mesmo Jesus que lá atrás se levantou e acalmou a tempestade, é o mesmo que hoje. Se você clamar, Ele vai repreender também a tempestade. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. É muito ruim você estar num lugar e não ter ninguém a quem que possa te socorrer, que você venha chamar. Mas é aí que entra o mistério de se viver com Deus. Você não está vendo, você não está ouvindo, mas você sabe que independente da hora e do lugar que você estiver, se você chamar, ali Ele estará. Então, nós precisamos, apesar de tudo, nessa vida que a gente quer guardar, que a gente quer segurar, que a gente não quer perder, nunca perca o temor a Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. O maior bem que a gente pode ter é um bem que não está aqui. É o nome escrito no livro da vida. Amém. Aleluia. É um negócio, né? É fé, gente, é fé. Você saber que existe um livro e que somente aqueles que estiverem o seu nome escritos neste livro é que herdarão a vida eterna. Quando os discípulos foram enviados de 2 em 2 para fazer a obra, expulsar demônios, curar os enfermos, eles voltaram saltando de alegria. E então falaram, Senhor, em seu nome, nós vimos o diabo caindo como raio dos céus, os enfermos foram curados, os endemoniados foram libertos. E Jesus falou com eles, não se alegrem por causa disso. É um motivo de se alegrar? Sim, eles fizeram a obra e ajudaram pessoas em nome do Senhor. Mas Jesus falou, alegrai-vos acima disso, pelo nome de vocês estarem no livro da vida. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, João, nessa visão que ele teve direto do próprio Jesus Cristo, ele declara, depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Versículo 12.
Vi também mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então a palavra de Deus, ela é clara. Tem aquelas passagens dos profetas menores, algumas de Apocalipse de Daniel, que são mais complexas de se entender. Mas aqui a palavra é clara. Tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo registrado. Tudo. E cada um será julgado conforme as suas obras. Cada um. E a palavra fala que aquele que tiver o seu nome no livro da vida, ele será salvo e passará a eternidade com Cristo. Mas como que o meu nome é escrito no livro da vida? Lá em Romanos 10, 9 está escrito, quando você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que veio em carne e ressuscitou dentre os mortos, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então, ainda que você tenha passado duras perdas financeiras, emocionais, perdas de saúde, perdas de pessoas que você tanto ama, são perdas que só Deus conhece a sua dor. Mas jamais perca a sua aliança com Deus, a sua fé em Deus. Amém. A sua salvação. Porque antes de passar para a pastora Ana Lúcia, tá também dando mais uma palavra, tá fazendo mais uma oração por nós, lembre-se disso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, eu já disse aqui, mas perder a sua alma, porque ele não vai levar nada. Não vai levar nada. Então pense nisso. Deus conhece a sua dor, Ele quer te abraçar, Ele te consola, te conforta. Mas o maior propósito de Deus é que você esteja junto dEle por toda a eternidade. Então, é por isso que Jesus fala, juntai tesouros lá. No céu. Porque lá o ladrão não rouba, a traça não destrói, a ferrugem não corrói. Isso é maravilhoso. Amém. Né? Vai falar, pastor. Amém, é isso mesmo, pastora. Nós não podemos perder a salvação, a alegria da salvação. Podemos perder tudo, dinheiro, saúde, pessoas, como você disse aí, mas salvação de forma nenhuma. Não deixe a presença do Espírito Santo se apagar dentro de você. Sabe, tem pessoas que, infelizmente, por conta da dor, da perda, seja qual área for, elas perderam a alegria da salvação. Elas estão no estado de sono espiritual. Muitos já morreram espiritualmente falando, né? Porque culpam a Deus, porque se revoltaram contra Deus, porque não concordam com Deus, o que Deus fez. Queridos, se você concordar ou não, Deus ele continua sendo Deus. É verdade. Se você entender ou não o que ele fez, ele continua sendo Deus. Deus, ele é insondável, o que ele faz, você não vai entender às vezes. Mas é necessário que você, entendendo ou não, você continue adorando ele, buscando ele, sabendo que ele é criador de todas as coisas, que ele conhece a sua dor. Ele quer te consolar, ele quer te ajudar, ele quer te ver de pé, ele não quer que você perca a salvação, ele quer te ver lá, ele quer dizer que bom, você conseguiu, eu sabia que você ia vencer, sabe? Eu vi as suas dores, mas você venceu, você chegou aqui. Então, não deixe de cultuar a Deus, não deixe de congregar, porque as pessoas estão deixando de congregar e estão morrendo dentro de casa. Mas eu estou assistindo culto online. Tem aquelas pessoas que não pode. Mas deixa eu te dizer, culto online não é a mesma coisa que culto presencial. Não é mesmo.
sabe? Porque é diferente. Você está com os irmãos, você está ouvindo a palavra ali, você ser ministrada diretamente, você receber uma oração. Ali é algo diferente. Não deixe de congregar, não deixe de buscar a presença do Espírito Santo. Sabe? Entenda que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz. Nada que Deus faz é imperfeito, é errado, está fora do tempo. Deus está tudo no tempo dele. Às vezes você pergunta onde Deus estava quando eu estava passando por isso. Aonde Deus estava, que eu orava, ele não estava me ouvindo. Deus está te ouvindo, ele te ouviu, continua te ouvindo, e ele continua no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. Ele não mudou. Então, é ele quem vai te fortalecer. Nada que eu falar, ou a pastora Luciana falar, presente que você receber, sabe, lugares que você passear, vão preencher esse vazio. Não vai. É verdade. Não vai. Porque eu já ouvi gente que tem tudo, tudo. Pessoa famosa, que tem dinheiro, falar, eu sinto um vazio enorme no meu coração, na minha vida. Essa presença só é preenchida pelo Espírito Santo. Então não deixe que a dor, aquilo que te sabe, que te feriu, talvez alguém te decepcionou, talvez alguém, sabe, te traiu, talvez alguém te humilhou, alguma coisa do passado, raízes de amargura, de dor, a falta de perdão, alguém talvez fez algo muito sério com você, e você está guardando isso há tanto tempo. Não deixe isso te afastar da presença de Deus. Querido, se você não perdoar, você não entra no céu. Se você não deixar as águas do Espírito Santo te lavarem de dentro para fora, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você não se deixar ser transformado, pôr essa mágoa, essa tristeza para fora, perdoar verdadeiramente. Não é de boca para fora. Porque às vezes a pessoa fala, eu perdoei. Mas quando ele tem que realmente mostrar que ele perdoou, aí você vê que ele não perdoou. Sabe? E tem pessoas doentes com isso, pastora. Pessoas doentes com isso. E isso explodindo no corpo. No corpo físico. Sabe? Doenças. Porque a pessoa não perdoou. Porque a pessoa ela não consegue aceitar a outra. Não consegue lidar com a outra. Não consegue trabalhar com a outra. Não consegue lidar com algumas situações. E aí entende-se o seguinte, não foi curado. A pessoa precisa ser curada, tratada, sabe? E se deixar ser tratada. Porque às vezes ela fala assim, mas nada muda. Mas aí quando você vai observar, você entende o seguinte, a pessoa não deixa ser tratada. Se você fechar a porta do seu coração, se fechar para Deus, deixa eu te dizer, Deus não entra à força. Deus não arromba a porta de ninguém, quem faz isso é o diabo. Sabe? Deus ele só entra, ele bate, ele bate. Se você abrir, ele vai entrar. Se você se trancar e falar, não quero ser tratada, eu não quero, sabe, mexer com isso, vai ficar como está. Porque o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele bate para entrar, ele pergunta, olha, eu posso entrar para mudar? Eu posso entrar para te transformar? Eu posso entrar para te salvar? Eu posso entrar para te fazer sorrir, para trazer alegria, para trazer regozijo? Eu posso entrar para te fazer voltar a sonhar? Eu posso entrar para transformar completamente sua vida? Eu posso entrar para você ser uma nova criatura? Vai depender da sua resposta. E, infelizmente, muitas pessoas estão dizendo, mas eu não quero, eu não quero. E aí fica difícil. Então não deixe que a dor, não deixe que o luto, que as perdas dessa vida, seja ela qual for, te afastem da presença do Senhor, porque Ele te ama muito. Jesus te ama tanto que Ele morreu um dia por você. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue precioso do Cordeiro derramado numa cruz por você, por amor a você. E ele continua todos os dias dizendo, o que queres que eu te faça? Todos os dias ele te pergunta, aonde você quer que eu toque? Ah, é nessa perda, nessa dor. Deixa Jesus transformar a sua vida. Não se apega a isso, não. Sabe por quê? Porque eu tenho paz, alegria, sou uma pessoa extremamente feliz. Por quê? Porque eu entendi que a melhor coisa que tem é eu estar com Jesus e compreender que tudo que ele faz é bom.
tudo que ele faz é bom. E elas estão no lugar melhor, eu estarei um dia também, você estará um dia também, se deixar Jesus transformar, e entender que todo o processo, tudo que você passa, há um processo. Tá? A promessa que Deus tem na sua vida é um processo que você precisa passar. A promessa, para ela se cumprir, é preciso que você entenda o trabalhar de Deus, o agir de Deus no meio desse caminho. E às vezes é um processo difícil, doloroso, para que se cumpra a promessa. Então deixa Deus cumprir. Tem um louvor que fala que eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Muita gente morre sim. Morre sim. Porque Abraão, né, não viu a descendência do jeito que Deus falou, as areias da praia e as estrelas do céu. Exatamente. Então, o que acontece? Muita gente está morrendo, pastora, antes da promessa se cumprir. Porque esse louvor fala, eu não morrerei se a promessa, enquanto a promessa se cumprir. Muita gente morre no meio do processo. Por quê? Porque não entendeu o que Deus está fazendo. Não entendeu que Deus precisa trabalhar, tirar algumas coisas, arrancar ali algumas coisas, fechar algumas arestas, né? Colocar algumas situações na sua vida, permitir algumas perdas para que se cumpra a promessa dele na sua vida. Então entenda, queridos, abra sua visão espiritual, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus, porque ele quer falar com você. Mas muita gente fez assim, pastor, ó, eu não quero ouvir. Então a promessa não vai se cumprir. Queridos, descansa no Senhor. Porque descansa nele, sabe? Confia nele. E os desejos do teu coração, ele vai fazer. Ele vai ouvir. Mas descansa. Aprenda a confiar no Senhor. Porque quanto mais você confia, quanto mais você tem fé, quanto mais você persevera, mais perto a promessa de Deus se aproxima de cumprir na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Faça uma oração por nós, pastor, assim como iniciou. Ore, por favor. Eu creio que Deus está trabalhando poderosamente. Falou muito comigo, eu acredito que falou com você também. Tem outras pessoas aí participando, tem a Lívia, tem uma outra aí também, que eu acho que o nome está mais para cima, eu não me recordo agora. Mas o importante é que a palavra, Sofia, e outras também entraram, o importante é que a palavra ela não volta vazia. Amém. Deus está trabalhando de dentro para fora nesta tarde. Aonde essa palavra chegar, vai chegar como chuva em terra seca. Trazer vida, gozo e renovo. Porque Deus não te criou para ficar caído. Aos dias que a gente está para baixo, tem. Mas Deus te fortalece através do Espírito Santo. Porque é na força dele que você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, nessa tarde, Pai querido, em nome de Jesus, venha abençoar cada vida, Pai, que está aí nessa live, ouvindo, Senhor, que o Senhor venha alcançar o coração de cada um, que o Senhor venha renovar as forças, que o Senhor venha trazer alegria, que o Senhor venha trazer paz, aquela paz que excede todo entendimento, ó Pai, que o Senhor venha derramar, ó Pai, da Tua graça, dessa paz, dessa alegria, desse refrigério, Pai querido, faz cada um entender, ó Pai, o processo, ó Pai, o processo que o Senhor permite, ó Pai, ir no meio da caminhada. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, uma mente, ó Pai, uma mente voltada para o Senhor, que os nossos olhos possam estar no Senhor, porque quando nós olhamos para o Senhor, quando nós focamos no Senhor, nós desfocamos daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro, daquilo que nos fere, daquilo que nos chateia. Quando os nossos olhos estão no Senhor, nós desfocamos o gigante, às vezes, que está se levantando contra nós. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nos dê uma mente, ó Pai, renovada, fortalecida, nos dá olhos espirituais, nos dá ouvidos espirituais para ouvir a Tua doce voz falando com cada um de nós. Pai querido, renova em nós, ó Pai, nos dá, Senhor, um espírito, ó Pai, reto, ó Pai, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração cheio da Tua presença, um coração, ó Pai, que entenda o processo, que entenda que as Suas vontades, ó Deus, é boa, perfeita e agradável. Pai, nos ensina, Pai, nos consola, nos fortalece nos dias de luta, nos dias de adversidade. Às vezes o deserto está tão seco, mas nos faz entender que haverá montanhas, haverá lugares altos, ó Pai, haverá lugares, ó Pai, que nós vamos te glorificar, te exaltar, e nos faz entender,
entender, sobretudo, que no meio do deserto o Senhor jamais nos abandona, no meio da tempestade o Senhor continua no barco, no meio da luta o Senhor continua ali junto com cada um de nós, que o Senhor jamais abandona um filho teu. Pai, nos traz, ó Deus, renovo, força, nos dê um espírito de ousadia, de coragem para permanecer na tua palavra, ó Pai, para falar do teu evangelho, Pai, com ousadia, com coragem, para abrir a boca e te adorar em meio à luta. Nos ensina, Pai, a te adorar. Nos dê um coração adorador, que te adore mesmo, ó Pai, em meio à dor, em meio às lágrimas, ó Pai. Nos ensina a te adorar, porque enquanto nós te adoramos, ó Pai, as cadeias se quebram. Enquanto nós te adoramos, somos consolados pelo teu Espírito Santo. Enquanto te adoramos, os grilhões, ó Deus, se quebram. Enquanto nós te adoramos, todo jugo das trevas se quebram. Enquanto nós te adoramos, ó Pai, o gigante cai. Enquanto nós te adoramos, enquanto nós te adoramos, o Senhor faz o sobrenatural. O Senhor faz milagres, ó Pai, mesmo em meio à adversidade, porque em meio à adversidade é o que o Senhor manifesta com a tua glória e manifesta com o teu poder. Então nos abençoe nessa tarde, alcança, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo e venha abençoar e renovar a fé dela, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, aleluia. Amém. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus, O segredo é adorar. É Senhor. adorar, porque quando você foca na adoração, você não fica preocupado com o tamanho do gigante, com quantos ele já derrubou, com, né, as perdas, não. A perda existe. Mas quando você olha para ele, que está acima da perda, ele te dá uma força que você sozinha jamais teria. Que você sozinho jamais irá conquistar. Então continue adorando. O verdadeiro adorador por excelência. Adorador que adora no dia bom, no dia mal, tendo muito, tendo pouco, na saúde, na enfermidade. Porque a maior aliança que a gente pode fazer para estar de pé é com Deus. Com Ele, sim, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Então, persevere, continue vivendo em fé. Eu louvo a Deus, viu, querida, pela sua vida. Você que participou conosco também. Que Deus continue te abençoando, pastora Ana Lúcia. Te dando muita saúde, fortalecimento, trazendo esse renovo. E a gente vai aprendendo, né? Que as lutas é para fazer de nós obreiros aprovados. Você só é aprovado quem passa pela prova. E resiste. É verdade. É verdade. Então, que Deus continue te usando e abençoando cada vida que participou conosco. Deus te abençoe também. Continue sendo essa bênção, esse vaso pequeno, mas com a unção forte. Amém. Glória a Deus. Amém. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe todos. Se Deus quiser, até a próxima oportunidade, viu? Vovó Ana Lúcia. Vovó. Deus abençoe. É com Deus. Amém. Tchau. Tchau.